tarde, pessoal. Continuamos hoje com a história do Brasil. Amigos, a história do Brasil, o descobrimento do Brasil, aconteceu da seguinte forma. Quando o Império Otomano tomou Constantinopla, agora onde que Portugal, Espanha e Inglaterra ia comprar os seus temperos? Temperos esse que era muito apreciado em toda a Europa e era caríssimo. Pimenta do reino, gengibre, esses negócios vinham tudo da Índia e era caríssimo. Então agora eles tinham que ir para a Índia. Nesse negócio de ir para a Índia, Vasco da Gama foi o primeiro português com suas caravelas sair lá de Portugal, dar a volta pelo Atlântico e ir nas Índias. Ele fez isso com sucesso. Mas Portugal mandou também Pedro Álvares Cabral para ir para as Índias, para a Índia. E quando Pedro Álvares Cabral se afastou no Atlântico assim um pouco mais, ele chegou em Porto Seguro, 22 de abril de 1500. Chegou ali, chegou doente, como já falei com vocês, sua caravana debilitada, estavam fracos, mas foi muito bem recebido pelos índios. Os índios gostaram muito daquele povo diferente, os índios tudo pelada, tudo. E aquele Pedro Vaz de Caminha já logo escreveu para Portugal que eles tinham chegado numa terra e tinha riquezas. Tinha pau-brasil, que se conhecia. Mas acontece que Pedro Álvares Cabral, ele queria ir para onde? Para a Índia. Então, quando ele chegou aqui, ele achou que Porto Seguro ali, o Brasil, na Bahia, era só uma ilha. Então, ele ficou, depois que ele recuperou sua saúde, que os índios tratou eles muito bem. Quando ele recuperou e passou um tempo, pouco tempo, assim que ele recuperou, depois que ele recuperou, ficou 10 dias só. O que ele fez? Pegou suas caravelas e foi para a Índia. Nessa mesma altura, Cristóvão Colombo, mandado pela Espanha, já tinha chegado lá no México, no Haiti, Ilha São Dominique, que depois, no ano de 1519, já mandou outros espanhóis para a América do Sul, onde foi conquistando a América do Sul. Mas nós estamos falando de história do Brasil. Então Portugal queria a Índia, mas foi na Índia e só quando foi 1520 que Portugal lembrou, tem uma terra que nós descobrimos, tal, e os portugueses voltaram. Agora voltou com mais caravelas, voltou com mais gente. E chegou aqui, a primeira exploração que foi feita foi do pau-brasil. Portugal quase que extinguiu essa árvore de pau-brasil. Era a primeira economia do Brasil. Foi isso que Portugal teve aqui. Já quando foi no ano de 1600, os portugueses agora começaram a fazer engenhos de cana no Brasil. E eram 300 lá em Recife, 300 lá na Bahia, e aquilo, o açúcar, começou a ser uma coisa importante para Portugal, porque começou a produzir muito açúcar aqui, levar para a Europa, e aquilo na Europa também foi um sucesso. A açúcar foi um grande sucesso. Então, a primeira economia foi o pau-brasil, a segunda, de 1600, já foi açúcar, sem contar que no ano de 1570, Portugal teve que fazer o quê? Portugal já estava indo para a África, invadindo aqueles países africanos, Angola. O que aconteceu? Pegava aqueles escravos, já colocava e mandava o Brasil. Começava o quê? O tráfico de escravo. E o Brasil foi o país que mais comprou escravo em todo o mundo. Nenhum outro país teve tanto escravo igual o Brasil. E continuando, nessas alturas, 1600, todinho aquele século, produção de açúcar. Quando foi no século 17, 1700, aí, 1725, os portugueses já foi para Minas Gerais e descobriu o quê? Ouro e diamantes e pedra preciosa. Aí começou a vir portugueses aos montes para o Brasil. Quando esse cara sabendo que tinha ouro, tinha pedra preciosa, aí chegava navios e navios de português. Aí começou a aumentar as capitanias do Brasil, porque veio muita gente atrás desse ouro que eles acharam em Minas Gerais, 1725.
Quando foi 1760, na mesma época que estava começando a Revolução Industrial na Inglaterra, no Brasil, em 1760, estava sendo trazido para o Brasil o café. Um desembargador trouxe o café para o Brasil, trouxe para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, que ele foi espalhando para São Paulo, espalhando para o Paraná. E agora, o terceiro ciclo de economia do Brasil era o quê? O café. O Brasil passou a ser o maior produtor de café da época. 50% do café que o mundo tomava era produzido no Brasil. Quando foi 1801, que Napoleão Bonaparte tinha feito a revolução, deposto a monarquia, assumido o poder e começou a lutar na Europa contra alguns países, ele viu que não tinha jeito de lutar contra a Inglaterra. O que ele fez? Ele proibiu Portugal de ter comércio com a Inglaterra. Ele mandou uma carta para Dom João VI falando que não era para ter comércio. Mas como Dom João VI não tinha condições de lutar contra o exército de Napoleão, ele pegou sua família toda, os nobres, soldado, escrivão e tudo. Em 1808, Dom João VI veio para o Brasil. Chegou no Rio de Janeiro, 1808. E foi bom para o Brasil, porque agora ele estando no Brasil, ele viu que precisava de construir biblioteca no Rio de Janeiro, que não tinha. Construiu o Jardim Botânico, que não tinha. Construiu fórum, trouxe justiça, trouxe soldado. Agora tinha uma guarda. Nada disso tinha no Brasil. Então, ele trouxe. Inclusive, em 1808, ele fundou o Banco do Brasil. Só que, em 1821, quando Napoleão foi derrotado totalmente e perdeu a grande parte que tinha conquistado na Europa, Dom João VI faz o quê? Ele retorna para Portugal. E, nele retornar para Portugal, ele já deixou o Brasil um pouquinho desenvolvido. Aí o que acontece? Esse banco que tinha fundado em 1808, 1930 quebra. Ou seja, o Brasil ficou de 1930 até 1850 sem ter banco. Enquanto na Inglaterra, nessa mesma época, a Inglaterra já tinha mais de 400 bancos. O Brasil ficou sem ter banco. Só em 1850 que Barão de Mauá foi fundar o Banco do Brasil novamente, que depois de menos de um ano ele teve que vender para o governo novamente. Então, o que ocorre nessa história do Brasil? Quando em 1850 assina a lei para acabar com o comércio dos escravos no Brasil, que foi muito importante, porque ele comércio acabou, começou a diminuir os escravos. Quando foi em 1889, ou seja, depois que a Princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea para acabar com a escravatura no Brasil, os escravagistas do Brasil, que estavam do lado da coroa, agora não estavam do lado da coroa mais, porque a coroa tinha assinado para acabar com os escravos. Os escravagistas agora passou para o lado dos republicanos. Nele passar para o lado dos republicanos, o lado republicano ficou forte. E com isso, em 1889, Marechal Deodoro fala o quê? Diz para o povo que agora o Brasil tem uma república. E começa uma república no Brasil. 15 de novembro de 1889 foi decretada a República do Brasil. Quando foi 1890 até 1892, essa república foi até bom. Houve um crescimento. Apesar que, pro lado dos escravos, não foi bom porque eles ficaram sem lugar e eles começaram a formar as favelas onde eles moravam, começou a se formar as favelas pelos escravos. Mas quando começou essa república, gente, começou também o seguinte: até 92 estava bem, mas em 94 começou uma crise na república. A economia não estava bem, a Inglaterra estava crescendo, o Brasil estava paralisado. Então, aconteceu o seguinte: a república estava estagnada. Ou seja, quando começou a república no Brasil, a primeira república, que foi em 1889, ela até começou bem, mas continuou o mesmo ciclo, onde os fazendeiros, os escravagistas, os
que plantava, que era dono das plantações de café, Rio, São Paulo, Minas, eles continuaram mandando na República. Ou seja, Minas e São Paulo que elegia seus presidentes. Ficou na mão deles. E foi assim. Quando foi em 1929, naquela crise mundial, porque os Estados Unidos, a Bolsa de Nova York quebrou, aí o Brasil foi prejudicado. Porque a economia do Brasil era o café. Se produzia só o café no Brasil, mas quando foi em 29, os Estados Unidos, que era o maior comprador, quebrou. Então não tinha mais jeito de comprar. Os Estados Unidos não comprava, o governo começou a comprar o café, estocar o café, mas o preço de 200 a saca passou para 20. O governo foi, queimou toneladas de café para ver se o preço melhorava, mas não melhorava. Aí quando foi em 1930, Getúlio Vargas saiu lá do Rio Grande do Sul, veio até o Rio de Janeiro e toma o poder. Quando foi em 1937, Getúlio Vargas faz o quê? Ele dissolve o Congresso Nacional. Quando foi em 1941, ele conseguiu um empréstimo dos Estados Unidos de 20 milhões de dólares e constrói a primeira siderurgia nacional do Brasil. Agora preste atenção numa coisa. Enquanto Getúlio Vargas, com 20 milhões de dólares, construiu a siderurgia nacional, em Volta Redonda começou a construir em 1941, eu lembro de uma coisa. Em 2009, presidente Lula já tinha saqueado a Petrobras de tudo quanto é jeito, mas ele queria mais. Reuniu o seu grupo de bandidos e perguntou como é que nós fazemos para nós saquear a Petrobras mais. Aí alguém deu a ideia, vamos construir uma refinaria Abreu Lima lá no Recife, que aí a Petrobras paga. Fizeram orçamento. Essa refinaria, tudo bem que Getúlio Vargas fez uma siderurgia nacional. Mas, como é que ele gasta 20 milhões para construir a siderurgia nacional e uma refinaria Abreu Lima que Lula começou a construir em 2009 em Recife, na época orçada em 4 bilhões e meio de dólares, que esse dinheiro era para construir a refinaria, mas com outras intenções de extraviar o dinheiro público da Petrobras. Petrobras essa que foi Getúlio Vargas que estatizou, que se tivesse deixado na mão dos americanos, o brasileiro estava pagando a gasolina hoje R$ 1,50. Mas ele foi estatizar. Então, Lula aproveitou aquilo e começou a construir uma refinaria Abreu Lima. Só que Sérgio Moro foi fazer uma investigação e constatou que já tinha gastado lá nessa refinaria mais de 20 bilhões de dólares e até 2015 ela não estava pronta. Sérgio Moro fez os cálculos, se essa refinaria funcionar durante 400 anos, não vai ter lucro, não vai recuperar o dinheiro que foi financiado da Petrobras. Mas nós estamos em 37. Só falei nisso por causa de 41. Getúlio Vargas gastou só 20 milhões de dólares para construir uma siderurgia. E no governo Lula, estamos construindo uma refinaria que não está pronta, que já consumiu mais de 20 bilhões de dólares. Isso é triste, mas isso é a história do Brasil. Então, quando foi em 1945, que acabou a guerra, então Getúlio Vargas foi convidado a sair do poder, porque já tinha 15 anos que estava no poder, nós estávamos lutando na Segunda Guerra por causa de ditadura, ele era um ditador, então ficou um negócio sem graça ele continuar. Ele passou o governo para Dutra, que foi um péssimo governo. Então, quando foi em 1950, teve eleições para presidente e Getúlio Vargas, que antes tinha sido presidente como ditador durante 15 anos, agora ele foi eleito pelo povo. Agora era democracia. Então ele assumiu em 50 e ficou até 54. Por que está em 54? Porque no Rio de Janeiro tinha um jornalista chamado Carlos Lacerda, que era um inimigo de Getúlio Vargas, que não queria que ele fosse eleito de maneira nenhuma. Ele era um esquerdista. E Gregório, que era da guarda de Getúlio Vargas, teve uma ideia, que Getúlio Vargas nem estava sabendo, de matar Carlos Lacerda. E Gregório foi
e contratou 2 pistoleiros meia-tigela para matar Carlos Lacerda, atirou nele, acertou a perna, não morreu, e aquilo começou a investigação e chegou o Gregório, descobriu que era o Gregório. Não chegar nos jornais que o próprio Gregório, que era chefe da guarda de Getúlio Vargas, tinha tentado matar Carlos Lacerda, ficou uma situação muito difícil para Getúlio Vargas, onde ele suicidou. Quando ele suicida, quando tem outra eleição, em 56 assume Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele trouxe um grande desenvolvimento do Brasil. Não foi só construir Brasília, não. Ele conseguiu trazer montadores para o Brasil. E a indústria do Brasil começou a crescer. E no período de Juscelino Kubitschek, que foi de 56 até 60, teve um grande desenvolvimento no Brasil, na indústria. Muito bom. Aí ele sai e já entrega para quem? Jânio Quadros, que já inaugura Brasília, que ele conseguiu inaugurar Brasília. Então, Jânio Quadros, quando assume a presidência, ele simplesmente já toma posse lá em Brasília. Só que Jânio Quadros começou a governar e a inflação começou a disparar, ele perdeu o controle, ele foi e renuncia. Quando Jânio Quadros renuncia, assume João Goulart. João Goulart assume e João Goulart era voltado pelo lado comunista. Nessa época, de 64, a Rússia, mais a Alemanha comunista, mandava dinheiro para Cuba. Cuba recrutava pessoas no Brasil, jovens no Brasil, que queriam fazer parte do movimento comunista. Esses jovens não faziam isso de graça, não. Vinha um dinheiro para eles todo mês, mais de 3 salários mínimos fixos para eles. Com isso, José Disseu, Genuíno, Lewandowski, que veio da Alemanha, Pimentel, essas pessoas eram responsáveis a recrutar pessoas no Brasil, jovens no Brasil, para ir para Cuba, para fazer treinamento armado, para voltar e lutar pelo comunismo no Brasil. Mas não era de graça não, eles recebiam, vinha dinheiro da Alemanha, isso é antes da Alemanha quebrar, a Alemanha comunista. Vinha dinheiro da Rússia, vinha para Cuba e Fidel Castro distribuía esse dinheiro. Todos que eles arrumavam passavam a ter direito, era só fazer o treinamento, falar que queria ser comunista e você começava a ter uma renda. Então apareceu muitos e muitos jovens, encabeçado por quem? Dilma Rousseff, Genuíno, Zé Disseu, Pimentel, depois, mais para frente, veio Marina, entrou nesse grupo revolucionário. Tudo que você entrava, você ganhava essa verba. Então, o que aconteceu? Em 64, os historiadores falam que teve a ditadura no Brasil. Como eu vivi esse tempo, não houve ditadura no Brasil. Houve um salvamento do Brasil. O Brasil foi salvo pela ditadura militar. Aí eles vão falar assim, mas matou jornalista, sumiu 400... Gente, esse povo ia destruir o país. Se teve jornalista preso, porque alguém comunista lá, porque muitos comunistas resolveram sair. E quando eles saíam, eles entregavam o bando. Então, aquelas pessoas que eram presas, porque algum comunista tinha denunciado. E a ditadura militar que eu vivi aquele tempo, foi um tempo de crescimento para o Brasil. Começou com Castelo Branco, nordestino que merece o respeito do Brasil, que fez um bom governo. Depois veio Costa e Silva, que teve que pegar um bocado de deputado que eram comunistas e exilá-los. Gente, a ditadura foi muito bom para o Brasil. Eu vivi. Pessoas que trabalhavam, era bom. Agora, para comunista não foi bom. Quando alguém denunciava um comunista, ele tinha problema. Mas eu vi falar também que às vezes pessoas que nem eram comunistas eram denunciadas. O que podia ser feito? Foi denunciado, tinha que se averiguar. Pode ter que pessoas que não eram comunistas foi investigado. Mas o Coronel Ustra, que é um herói brasileiro, ele tirou o Brasil de uma situação muito grande, porque ele descobriu vários ataques
com suas investigações, ele descobriu vários ataques no Brasil de coisas que a ditadura tinha construído, que na ditadura militar construiu várias usinas, inclusive Itaipu, Ponte Rio-Niterói. Houve um crescimento no Brasil. Eles investiram no Brasil, não tinha essa inflação absurda. O verdadeiro pai da inflação, pode-se dizer que foi lá na frente, que nós vamos falar, é Sarney. Mas na ditadura estava tudo bem. Apesar que João Figueiredo cometeu uma grande falha. Eu tinha 20 e poucos, 25 anos, quando João Figueiredo foi e falou assim, ó, o povo está pedindo direta já, mas o povo brasileiro não sabe nem escovar dente, quanto mais votar. Na época eu lia jornais e tudo, fiquei chateado com aquilo demais. Pô, o presidente nosso fala que nós não sabemos nem votar, mas ele estava certo. Quando entregou o poder. Quando não, primeira falha dele não foi só isso. Quando ele assume o poder em 79, Roberto Marinho começa no ouvido de João Figueiredo, vamos anistiar aqueles pessoal que está fora, Brizola, Zé Disseu, Genuíno, vamos dar anistia. E, infelizmente, João Figueiredo vai nessa pilha de Roberto Marinho em 79 e assina anistia, esse povão do mal, terrorista, guerrilheiros, assassino do exército brasileiro. Dilma estava no meio. Esse foi o erro da ditadura militar. Voltar com esse povo, esse mesmo povo que vai quebrar o país, que o país que está quebrado até hoje foi por causa dessa anistia de João Figueiredo. Aí a ditadura cometeu um erro, cometeu um grande erro. Quando começou, o Sarney assumiu em 85, março de 85, começou a inflação, que foi um dos piores presidentes do Brasil, uma inflação absurda. Quando foi em 1990, a Globo elege o seu candidato, Fernando Collor. Nós vamos continuar depois.